Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das alas e das correntes ideológicas que existem dentro do Partido Republicano. Na semana passada eu fiz um vídeo comentando a respeito de quem são os principais concorrentes que disputam as primárias do Partido Republicano. Comentei quem são os favoritos e quem são os grandes azarões. Essa ideia de que exista uma eleição prévia dentro do próprio partido soa um pouco estranho para nós brasileiros. Porém, isso deixa evidente como lá nos Estados Unidos um mesmo partido é composto por várias alas e correntes ideológicas e que disputam espaço dentro da própria legenda. Foi justamente pensando nisso que eu resolvi fazer o vídeo de hoje, explicando quais são as correntes políticas que existem dentro do Partido Republicano. Eu já fiz um vídeo parecido com esse, mas contando quais são as alas dentro do Partido Democrata. Então, nada mais justo de que fazer algo parecido, só que agora com o The Grand Old Party. Mas antes, claro, é de lei, né? Eu tenho que pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Estamos chegando muito próximos aos 5 mil inscritos e por causa disso eu vou pedir que vocês deem uma reforçada na divulgação e enviem esse vídeo, falem do canal para os seus amigos. Desde já, meu muito obrigado. Bora pro vídeo? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falo que o modelo eleitoral nos Estados Unidos faz com que a existência de apenas dois partidos seja uma regra quase que intransponível. Qualquer partido que rache no meio ou que uma de suas lideranças resolva candidatar-se de maneira independente, garante quase que imediatamente a eleição do rival. Foi assim em 1912, quando Theodore Roosevelt lançou sua candidatura própria sem o consentimento do Partido Republicano, garantindo o triunfo do democrata Woodrow Wilson. E também quando George Wallace, na eleição de 1968, resolveu abandonar o Partido Democrata, lançar uma candidatura própria, o que facilitou a vitória de Richard Nixon. E é justamente essa realidade que obriga que dentro dos partidos majoritários, republicanos ou democratas, existam várias correntes que disputam a hegemonia dentro da própria legenda, para saber quem serão aqueles responsáveis por estabelecer as diretrizes partidárias. Se vai ser mais conservador, se vai ser mais radical, se vai ser mais liberal, enfim. E é evidente que o cenário político, econômico, o contexto social que o país atravessa, tudo isso acaba influenciando dentro das dinâmicas internas da disputa partidária. Até mesmo se o partido está na presidência ou está fazendo oposição, se tem um bom ou um mau desempenho nas eleições de meio de mandato. Qualquer mudança em uma dessas variáveis pode provocar uma alteração na liderança do partido. Quer ver só um exemplo? Quando Donald Trump venceu as eleições de 2016, ele praticamente pegou o Partido Republicano de assalto e se tornou a maior referência, a maior liderança dentro do partido. E por conta do seu estilo, digamos, egocêntrico, ele acabou cobrando dos companheiros de partido uma fidelidade. Então, durante os anos em que ele esteve na presidência, o partido basicamente era dividido entre quem era pró-Trump ou quem era contra o Trump. Porém, a sua derrota em 2020 e o resultado frustrante dos trumpistas nas eleições de meio de mandato do ano passado, meio que deram uma reembaralhada nessas cartas e fizeram surgir novos agrupamentos que estão disputando os interesses dentro do partido. Mas ó, isso não quer dizer que o Donald Trump não seja importante para a gente entender a atual configuração do Partido Republicano. Muito pelo contrário, desde o seu surgimento, houve uma radicalização do partido, o que fez com que uma ala moderada quase entrasse em extinção, uma vez que o partido está cada vez mais de direita. De certa forma, é até mesmo possível dizer que a chegada do Donald Trump na presidência fez uma reconfiguração no significado da palavra conservador nos Estados Unidos. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que importa para nós hoje, nesse vídeo, é explicar para vocês quais são as principais linhas que existem dentro do Partido Republicano. O que elas pensam, como elas se posicionam, quais as relações que elas têm com o ex-presidente, onde vivem, do que se alimentam. No total, são 5 alas.
A primeira delas é a que nós podemos chamar de ala moderada. Uma espécie em extinção, trata-se da ala republicana que se destaca pela sua flexibilidade, bem como a sua disposição em encontrar pontos em comum com os democratas. Eles também são conhecidos por fazerem críticas às lideranças do partido, mas também aos colegas que têm um posicionamento mais radical. É bem verdade que se trata de uma ala muito pequena, com muito poucos representantes. Além disso, por terem uma posição de conciliação com os democratas, também estão longe de terem voz ativa dentro do partido, o que os coloca em uma posição bastante delicada, pois eles têm que seguir as suas próprias convicções, fazerem críticas ao partido, mas sem cruzar certas linhas que levariam ao seu fim. Um exemplo disso é o ex-deputado Anthony Gonzalez, de Ohio, e o deputado Adam Kinzinger, de Illinois. Ambos criticaram publicamente o ex-presidente Donald Trump e defenderam seu impeachment. Para a surpresa de ninguém, nenhum deles concorreu a um novo mandato. E quem são os principais nomes dessa ala? Os nomes proeminentes desse grupo são os deputados David Joyce, de Ohio, Young Kim, da Califórnia, e Nancy Mace, da Carolina do Sul. O segundo grupo dentro do Partido Republicano é a ala conservadora, que é justamente a ala principal, aquela que manda no partido. Esses são os republicanos que fazem parte do establishment político do partido, que ocupam cargos de liderança e que ainda possuem um posicionamento conservador sem ter se radicalizado muito. Por representarem o centro do partido, eles são capazes de fazerem críticas às alas mais radicais, mas sempre com muito cuidado, buscando exercer o papel de conciliadores. Por conta disso, a maioria dos republicanos em posição de destaque, seja na Câmara dos Representantes ou no Senado, pertencem a esse grupo. E embora partilhem certos princípios do trumpismo, como o ataque à mídia e às suas fake news, eles também são vistos como representantes de um interesse mais difuso dentro do partido, que alcança um número maior de pessoas e com uma base mais eclética. Agora, diferente da ala moderada, eles não costumam atacar o ex-presidente, mas também não tentam dividir o partido, como faz a ala pró-Trump. É até possível dizer que eles mantêm certa lealdade ao ex-presidente, já que são conhecidos por intermediarem acordos em seu nome, mas isso não quer dizer que eles tomariam um tiro pelo Trump. Dessa forma, eles garantem a existência de um equilíbrio de forças dentro do partido, o que faz com que eles possam avançar uma agenda mais conservadora, mais próximo aos ideais mais tradicionais do Partido Republicano, como o corte de impostos, cortes de direitos, relações de trabalho mais flexibilizadas, sem que precisem se envolver muito nas disputas culturais, que é justamente o tipo de disputa que motiva os membros da ala pró-Trump, como vou falar mais adiante. E quem são os principais nomes da ala conservadora? Os nomes mais proeminentes dessa ala são a deputada Elise Stefanik, de Nova York, o representante Tom Emmer, de Minnesota, e o presidente da Câmara, o Kevin McCarthy. Além dessas duas alas, existem outras 3 alas que se encontram difundidas nos setores mais radicais do partido. A primeira delas é a ala da extrema direita. E não se confundam, apesar desse nome, trata-se da ala mais moderada entre os setores radicais do partido. Trata-se de políticos que dialogam muito bem com ideais e com algumas ideias tanto do Tea Party como da ala pró-Trump, mas que não são tão barulhentos como esses outros dois. Justamente por isso eles conseguem ter mais visibilidade e diálogo com a ala conservadora do partido. Na verdade, eu até diria que eles são responsáveis por manter esses grupos mais radicais ainda ligados ao mainstream do partido. Porém, eles não fazem mais nada do que isso. Você jamais vai vê-los negociando com a ala moderada ou com os democratas. E quem são os principais representantes desse grupo? Nós temos o deputado Steve Scalise, da Louisiana, e Patrick McHenry, da Carolina do Norte. E há que se dizer que, apesar de nutrirem alguma simpatia pelas alas radicais, eles não concordam com tudo. E um exemplo disso é justamente o deputado Patrick McHenry. Ele foi um dos que votou favoravelmente ao reconhecimento da eleição do Joe Biden em 2020, enquanto os deputados das alas mais radicais continuaram dizendo que a eleição tinha sido
uma fraude. Mas quais são essas duas alas radicais? Eu meio que já adiantei o nome delas, vamos falar primeiro da Tea Party. Essa ala é formada por membros do Freedom Caucus, que é um grupo que se formou dentro da Câmara dos Deputados a partir de 2015 e que passou a se autodenominar dessa maneira, de Freedom Caucus. Movidos por questões mais ideológicas do que políticas, o grupo organiza os seus votos de maneira independente em relação ao mainstream partidário. Entre os seus principais representantes, nós temos o deputado Jim Jordan, de Ohio, Byron Donalds, da Flórida, e Chip Roy, do Texas. Por terem uma visão anti-establishment e mais nacionalista, eles possuem mais afinidades ao grupo pró-Trump. Mas o que diferencia os conservadores do Tea Party em relação aos trumpistas é que eles são ideologicamente mais esclarecidos e se movem na direção das pautas que eles acreditam, como por exemplo os gastos do governo, do que por picuinhas e polêmicas geradas pelo ex-presidente. Por exemplo, quando Trump disse que 4 deputadas do Partido Democrata, todas elas mulheres não brancas, deveriam retornar para o lugar de onde vieram, Chip Roy se posicionou repreendendo a fala do presidente, quando então ele era presidente. Agora, diferente deles, é justamente a ala pró-Trump, a ala trumpista ou a ala insurgente. Dentro dos setores radicais, essa é a ala mais barulhenta. Elas são lideradas pelo ex-presidente Donald Trump e evitam criticá-lo publicamente a todo custo, mesmo quando não abraçam 100% as ideias dele. A maioria deles votou contra o reconhecimento da eleição de Joe Biden em 2020 e suas crenças são mais maleáveis, de acordo com o sabor da polêmica do momento. Não se trata de uma ala muito numerosa, como é a conservadora, mas justamente por não terem uma previsibilidade das suas ações, são capazes de se voltar contra as decisões do próprio partido, fazendo com que os republicanos, por vezes, não consigam maioria dentro de algumas votações. E olha só que interessante, justamente por terem um eleitorado que os veem como rebeldes, anti-establishment, muitas vezes eles acabam se posicionando contra acordos que foram firmados entre o próprio Trump e a ala conservadora do partido. Eles fazem isso porque têm medo de serem vistos pelos seus eleitores como alguém que foi cooptado pelo sistema. E isso ficou muito claro na eleição do presidente da Câmara dos Deputados, quando eles se recusaram a votar no Kevin McCarthy, que é representante da ala conservadora e que fechou um acordo com o Trump para que ele fosse o novo presidente da Câmara. Entre seus principais representantes, nós temos algumas figurinhas bastante carimbadas. Entre elas, Matt Gaetz, da Flórida, Lauren Boebert, do Colorado, e Marjorie Taylor Greene, da Geórgia. Mas isso não quer dizer que eles façam um jogo duplo com o Trump ou que eles sejam traíras. Ao contrário, a lealdade desse grupo ao ex-presidente é algo digno de uma fidelidade canina. E isso ficou ainda mais evidente durante as investigações sobre o que aconteceu no dia 6 de janeiro, na invasão ao Capitólio. Eles foram responsáveis por esvaziar algumas audiências, bem como entrar com embargos ou outras solicitações dentro da Câmara para atrasar o processo. Bom, mas são essas as 5 alas que existem atualmente dentro do Partido Republicano: os moderados, os conservadores, a extrema-direita, o Tea Party e os pró-Trump. E aí, gostaram de saber um pouco sobre essas alas do Partido Republicano? Claro que essa é uma classificação arbitrária e que está sempre passível a mudanças. Não se prendam a ela como dogmas. Sabem bem como é a política. Os interesses às vezes se movem por conta dos votos, abrindo sempre possibilidades para reconfigurações. Ainda mais em tempos como o nosso, que a falta de uma hegemonia sempre deixa a política aberta a disputas. Além disso, quero dizer que para fazer esse vídeo eu me baseei em um artigo que eu li lá no site 538. Vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam conferir mais detalhes. E finalmente lembrando que as alas do Partido Republicano não representam todas as linhas da direita americana. É quase 100%, mas mesmo assim é bom frisar. Existem sim outros segmentos, mas que ficarão para uma outra oportunidade. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários, deem sugestão para vídeos, façam críticas, elogios, enfim. Usem a seção de comentários que é gratuita e ajuda o canal a ganhar mais engajamento. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.